Olá pessoal, hoje eu vou contar para vocês por que e como eu me tornei psiquiatra. Bem, vocês já me conhecem, sabem que eu sou Vinícius Faria, que eu sou médico psiquiatra e especialista em psiquiatria do idoso, mas como vocês devem imaginar, eu não nasci imaginando que seria médico, muito menos psiquiatra. Acontece que desde pequeno eu sempre fui muito curioso e é interessante porque às vezes as pessoas confundem curiosidade com inteligência. Falam, nossa, aquele menino, aquela menina é muito inteligente, mas às vezes a curiosidade é o que move aquela criança, aquela pessoa a buscar entender as coisas e buscar conhecimento, então acaba aprendendo, estudando muito e isso acaba virando, ou se confundindo com inteligência. Mas o fato é que desde pequeno eu era muito curioso, então minhas brincadeiras, vira e mexe acabava virando de desmontar o brinquedo para depois montar de novo, ou se um carrinho quebrava, eu gostava muito de carrinho de controle remoto, o motorzinho dele acabava virando motor para uma outra coisa depois, um moinho de vento, um barquinho. O fato é que eu sempre estava mexendo e transformando as coisas. Mais para frente, quando eu fui ganhando idade, eu comecei a me interessar por brinquedos, tinha um que chamava alquimia, que vinha os componentes químicos, ia fazendo umas experiências. Depois, mais para frente, eu ganhei um microscópio de presente, depois um bisturi antigo do meu tio que é médico, algumas instrumentos do meu avô que tinha farmácia. Comecei a brincar com aquilo, fazer experiências e tal, e achava tudo aquilo muito interessante. Até que um dia, não sei dizer exatamente quando nem como, mas entrou na minha cabeça que eu gostaria de ser médico, e lógico, a família adora, quando uma criança diz que vai querer ser médico e começa a incentivar aquilo. E o primeiro incentivo que eu tive de especialidade foi como cirurgião plástico, você vai operar a tia quando ficar velha, vai operar a amiga da mãe, vai operar a mãe. Então, todo mundo queria que eu fosse cirurgião plástico e, num primeiro momento, aquilo me pareceu legal. Então, fiquei na cabeça por um tempo que eu ia ser cirurgião plástico. Até que um dia, assistindo, acho que era Globo Repórter, eu vi uma cirurgia cardíaca, um transplante cardíaco na televisão, e ver aquele coração batendo ali, o peito aberto, aquele coração batendo, foi para mim uma coisa fascinante. E a partir daquele dia eu decidi que eu queria ser cirurgião cardíaco. E assim foi até a faculdade. Eu entrei na faculdade de medicina, lá na Universidade Estadual de Londrina, querendo ser cirurgião cardíaco. E, pelo menos nos primeiros meses, talvez até o primeiro ano de faculdade, eu mantive esse sonho e me interessava muito por cirurgia. Fui estudar, comprei livro de cirurgia, participava de algumas atividades práticas, mas com isso eu também fui vendo que eu não tinha o perfil para ser cirurgião, tanto do meu próprio jeito de ser, como o estilo de vida que a maioria dos cirurgiões leva, não era aquilo que eu sonhava para mim. Então eu comecei a levar isso em conta e abrir os olhos, estar atento para outras especialidades que tivessem mais a ver com o meu perfil. E isso é fundamental, porque já deixo como uma dica também para quem está escolhendo uma carreira, de que se a gente não fizer alguma coisa que não se adequa ao nosso perfil, por mais que a gente goste daquilo, de estudar, de conhecer sobre aquilo, isso tem uma chance grande depois de aumentar a carga de estresse, de virar frustração. Bem, então eu comecei a olhar e me interessei muito por clínica médica, depois mais para frente a parte de geriatria, gostei muito de geriatria, considerei fazer geriatria clínica uma época, mas me encantei mesmo foi pela psiquiatria, quando por volta ali do terceiro ano de faculdade eu comecei a ter um contato mais próximo, e o professor Heber Vargas lá, que tinha um contato muito próximo com a gente, professora Sandra Vargas, que foram os grandes motivadores de fazer com que eu me tornasse psiquiatra. E assim foi, até que eu terminei a faculdade, depois entrei na residência de psiquiatria na Universidade Federal de São Paulo. E quando eu comecei a estudar psiquiatria mais a fundo, tudo aquilo me pareceu muito claro, não simples, mas de alguma maneira fácil para eu entender e poder lidar com aquilo. Depois, conforme eu fui me entendendo melhor, eu pude perceber que de alguma maneira eu convivi com pessoas com transtornos mentais de uma maneira bem intensa ao longo da minha vida, principalmente em relação à família. Pude ver que tanto do lado materno como do lado paterno
muitos dos meus familiares sofriam de algum tipo de transtorno mental. Alguns diagnosticados, outros não, outros foram receber diagnóstico depois, mas aquilo de uma maneira estava embutido na minha vida. Eu mesmo fui perceber depois que eu fui uma criança bastante ansiosa, né? Em diversos momentos da minha vida, o que parecia uma criança responsável, né, que fazia as coisas tudo certinho, aquilo era uma manifestação de ansiedade que depois, com o tempo, foi melhorando. Bem, o fato é que o que me chamou a atenção para a psiquiatria, o que me encantou na psiquiatria, além de toda a questão do desafio, né, de ser uma especialidade, uma área, na verdade, né, da neurociências, em que tem muita coisa para se estudar, muita coisa para se descobrir, ou seja, pessoas curiosas, né, querem continuar entendendo como essas coisas funcionam, como isso vai evoluir. O que me chamou mais a atenção foi o impacto que as doenças mentais ou os transtornos mentais causam na vida das pessoas e como isso é mal compreendido. Então, se eu for simplificar, um transtorno mental nada mais é do que uma alteração, uma mudança no jeito de o cérebro de uma determinada pessoa funcionar, que isso vai levar a um jeito diferente de a pessoa sentir, perceber e até mesmo controlar as suas emoções, e que isso, né, geralmente vai se manifestar também em alguma alteração de comportamento, seja uma alteração mais leve, mais sutil, até casos mais graves. Mas o grande problema, né, que me incomoda até hoje nos transtornos mentais é que eles limitam muito, né, a questão da liberdade, da autonomia da pessoa. Qualquer grau de transtorno mental ele vai trazer algum tipo de comprometimento na vida da pessoa em termos de limitar as escolhas dela, seja em relação ao jeito de se sentir ou de poder usar as próprias emoções de maneira que a pessoa possa se beneficiar disso, né? E nos casos mais graves, até eu digo que as pessoas ficam sequestradas dentro da própria mente, dentro dos próprios pensamentos, sem poder se libertar daquilo. E aí que vem o papel, né, super importante da psiquiatria dentro de toda uma equipe, né, que se forma para os tratamentos de transtorno mental, para promover saúde mental, porque através das ferramentas disponíveis que a gente tem, né, seja de medicamento ou de alternativas, né, que vão usar, por exemplo, energia elétrica, ou, por exemplo, a estimulação magnética, né, para mudar, tentar restabelecer o funcionamento neuronal. Isso traz uma possibilidade, né, de resgate da pessoa, de resgate da autonomia, da liberdade, para que a pessoa possa voltar a funcionar do jeito que ela gostaria, voltar a sentir do jeito que ela gostaria, para poder seguir a vida dela, né, ter uma vida plena, aproveitar a vida do jeito que ela achar melhor. Então, essa possibilidade, né, de ter a especialidade médica da psiquiatria com essa função, com esse objetivo, com esse papel de trazer mais qualidade de vida para as pessoas foi o que me fascinou e o que continua me motivando, né, a acordar todo dia, de saber que algumas pessoas serão impactadas pelo meu trabalho diretamente naquele dia e que isso vai se refletir, né, numa qualidade de vida não só individual, mas para a população como um todo. E a psicogeriatria veio depois, né? Eu fui descobrir que essa especialidade existia quando eu já estava na residência de psiquiatria e casou com aquele meu interesse inicial, né, na geriatria lá da época da faculdade. Sempre gostei muito de clínica também, e uma população muito especial, né, que merece um carinho diferenciado, porque além de as pessoas que sofrem de transtornos mentais ao longo da vida, né, elas vão envelhecer, muitas vezes transtornos mentais podem ainda estar presentes, né, e vão necessitar de um olhar diferente, né, de uma visão já específica para o idoso, e também aquelas situações em que são típicas dos idosos, né, como por exemplo o aparecimento de síndromes demenciais, né, como no caso do Alzheimer, que aí existe toda uma outra necessidade de abordagem diagnóstica. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse pedacinho da minha história, de saber o que me apaixona e me motiva tanto em relação à psiquiatria. E, por favor, né, deixem aqui seus comentários, a sua curtida e compartilhe isso com amigos, com familiares que também possam se interessar por essa história. Um forte abraço e até a próxima!